O ex-presidente Lula deve voltar a conceder entrevistas depois de mais de um ano. Em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve conceder hoje as primeiras entrevistas desde que foi preso no dia 7 de abril do ano passado. Lula será ouvido da cadeia em Curitiba pelos jornais Folha de São Paulo e El País, após autorização do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Os pedidos dos veículos haviam sido feitos em setembro do ano passado, às vésperas da eleição presidencial, e à época foram negados pelo ministro Luiz Fux. Na manhã desta quinta-feira, um despacho do superintendente da Polícia Federal no Paraná, delegado Luciano Flores Lima, chegou a autorizar a entrada de jornalistas de outros veículos. Eles poderiam acompanhar as declarações de Lula desde que não fizessem perguntas. Em seguida, a defesa do petista recorreu, dizendo que as entrevistas foram autorizadas desde que com o consentimento de Lula e que a decisão feria a ética jornalística. No fim da tarde, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, derrubou a autorização da PF e manteve as entrevistas apenas para os dois jornais. Em nota, a Polícia Federal afirmou que será cumprida a decisão judicial de permitir o acesso somente aos jornalistas autores da ação judicial. As entrevistas estão marcadas para acontecer às 10 horas da manhã. Professor Vila. Eu acho isso um absurdo, né? Um absurdo. Ele vai dar coletiva agora? Eu nunca vi um presidiário dar coletiva, sinceramente, na minha vida eu nunca vi. Nos países democráticos ou aqui no Brasil, né? Onde é que é possível isso? Quer dizer que todo presidiário vai ter direito a dar coletiva? Pergunta que eu faço. Se o Lula pode, as dezenas de milhares, sabe lá quantos presidiários tem no Brasil, podem também. Por que só o Lula e os outros não? Ele já foi condenado em terceira instância. Portanto, é inexplicável esse fato, é inexplicável, isso é um absurdo, uma coletiva de um presidiário, e reafirmada a condenação nessa semana de corrupção e lavagem de dinheiro. Quer dizer, um corrupto vai dar uma entrevista coletiva, é inaceitável, isso não é liberdade de imprensa, ele é um presidiário. Se ele fosse um cidadão que cumprisse aí o que determina a lei, circulasse livremente pelo país, tudo bem. Aí tivesse ainda sendo acusado, portanto, era réu, não tem problema. Agora, no caso, ele é um sentenciado em terceira instância. Isso é um absurdo. Por outro lado, eu não consigo entender o prédio da Polícia Federal no Paraná, que vai virar um estúdio. Então, quer dizer que aquele quarto que o Lula tem, de 15 metros quadrados, tem esteira, ele fica correndo, tem uma televisão grande, né? Aquele quarto excelente, aquela suíte que o criminoso tem, agora vai virar também estúdio, porque esses dois fazem entrevista agora, daqui a pouco uma TV vai fazer também, depois uma rádio, e assim sucessivamente, e os recursos públicos vão ser gastos para manter o presidiário dando entrevista. Isso é inaceitável, assim como é inaceitável que ele não tenha, até hoje, apesar da condenação em terceira instância, sido transferido para o presídio de São José dos Pinhais. Por que os outros estão presos lá e o Lula não? Por que essa questão não é colocada pelo Ministério Público Federal junto à vara de execução? A juíza competente para essa questão tem de apreciar isso. O que justifica, qual é a justificativa legal, seria a pergunta que poderia ser feita. Qual é a justificativa legal para que ele permaneça na sede da Polícia Federal e não seja, como os outros condenados, transferido para cumprir pena no presídio de São José dos Pinhais? É o básico, é inaceitável a permanência dele na Polícia Federal, bem como transformar a sua suíte agora num estúdio para entrevistas.